O programa Zona Esportiva tem o apoio cultural de Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultaneamente pelo YouTube. Final da tarde nós postamos no Facebook e no Instagram. Ali você acessando Televisão Santa Maria, você pode então ver o assunto que foi tratado no dia ou também buscar programas anteriores para rever qualquer assunto tratado. O programa Zona Esportiva tem o apoio cultural de Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, ótica de graus, óculos solar, relógios, cuias e bombas em ouro e prata, tudo em até 10 vezes nos cartões. Um abraço ao Gilmar, né? O Gilmar, nosso árbitro, que é o proprietário da Ótica Santos, está aí com a gente, vamos prestigiar, nós que somos do esporte, vamos prestigiar quem é do esporte também. Aí o Gilmar está aí nesse investimento, a sua Ótica Santos, que fica ali na Rua Astrogildo, número 31. Nosso convidado de hoje, está aqui com a gente, Dida, de novo, né? O Dida, me socorri do Dida, porque eu estou vendo umas matérias que o Dida está postando aí, sensacionais, e eu quero saber essa caixinha do Dida, essa caixinha de surpresa do Dida aí, né? Essas histórias, e contar para a gente como é que está se desenvolvendo o trabalho que ele está fazendo, contando a história do nosso futsal, né, Dida? Tudo bem? Satisfação revê-lo. Tess, uma alegria grande de novo estar aqui contigo, né? Tu sabe que é importante porque tu é uma das pessoas que viveu isso, né? É um dos atores, a gente chama assim, né? Atores de uma época muito legal do nosso futebol de salão, e é importante hoje que algumas pessoas saibam disso, né? E eu sempre tive uma mania, né? Alguns diziam lixeiro, o cara que juntava essas coisas assim, mas eu sempre procurei guardar muitos jornais de época, e principalmente notícias que iam saindo, que a gente sabia que, né, amanhã depois vai virar história. Então eu tenho muito material, e aí a gente começou agora a fazer uma questão de uns meses atrás, fazer um resgate desse trabalho do Clube Recreativo Dores no ano de 1987, porque foi uma campanha que, né, eu tenho os recortes de cronistas esportivos na época que diziam que era uma zebra, né, que a equipe das Dores já tinha chegado só em passar a primeira fase, e então a equipe foi crescendo, e eu estou conseguindo fazer uma escrita sobre isso, né, amostragem, colocando algumas fotos, e aí vem a contribuição de quem participou também, colocando alguma coisa, e então está sendo muito bacana, a repercussão é bem legal, às vezes até a gente é abordado nas redes sociais, assim, pelos contatos pessoais, que saber mais alguma coisa, a gente é fora, tem gente que vive a história do esporte no estado, aí no país, quer saber alguma coisa, então a gente consegue colocar, né? E sempre falta espaço, mas material também, cada vez que vai chegando é legal, mas é uma coisa que a gente faz porque, até pelo amor que a gente tem pelo esporte, né? E eu acho que eu tenho que dar um retorno de tudo que eu consegui, a minha vida profissional foi feita em cima do esporte, eu consegui muitas coisas, muitas amizades, e eu acredito que eu tenho que dar um retorno, né, também para dividir essas alegrias que a gente teve aí nessa história. Eu imagino, Dida, o que tu deve estar recebendo aí de mensagens e de reconhecimento, porque nós, nessa série de programas que nós estamos, inclusive, fazendo aqui também, de retrospectiva, de relembrar, né, pessoas que fizeram todo tipo de esporte em Santa Maria, a gente sente o carinho que as pessoas mais novas estão tendo pela história, que nós estamos resgatando. O pessoal me encontra, tem me encontrado na rua e tem me dito, sensacional, alguns me mandaram mensagem, olha que sacada, né, fazer esse tipo de série de programas que estão sendo feitos pela TV Santa Maria, porque são pessoas que às vezes a gente nem imaginava que tivesse feito parte dessa história toda, né? Ou sabia que faziam parte, mas não sabia a profundidade do trabalho anônimo, muitas vezes, de cada um.
Eu acho que esse resgate que você está fazendo é importantíssimo no futsal. O pessoal saber que o futsal teve uma época de ouro em Santa Maria. Né? Sabe, eu longe de mim eu querer pautar, né, produtores nessas coisas assim. Mas eu vejo que esse tipo de trabalho que a TV está fazendo, que as pessoas estão fazendo, eu também, a gente está buscando aí, é quase como tu produzir um filme, né? Porque tu precisa estudar aquilo ali primeiro, tu tem que ter um conhecimento, não pode... Eu não tem posso que ter um embasamento, né? eu não posso escrever uma coisa ali que daqui a pouco alguém vai dizer, pô, vou te chamar de mentiroso, claro. Né? E essa a coisa que quando tu tá fazendo, eu achei muito bacana, assim, ó, de algumas pessoas que tu trouxesse aqui para conversar, né? O professor Laporta, né? Daí depois tu vê atrás do Laporta, tem os filhos dele, que olha só o legado que isso fica, né? Eu falei do voleibol, mas eu já vi de handebol, eu já vi de todas as modalidades assim que tu tem trazido e que pessoas que vêm que têm uma história para contar. E eu não sei se que a gente chega numa certa idade, a gente começa a virar saudosista, né? A gente começa a lembrar mais das coisas que fez lá, porque ele nem projeta, mas vou fazer tal coisa, as coisas saem quase que natural. Mas essa busca, ela é importante porque assim, ó, quantas pessoas que foram atores, participaram e tu não te dá conta, tu encontra e tu começa a conversar com outro e vai, e alguns não ficou registrado nada disso, né? Então tu dá uma cutucadinha aí, tu joga. Foi muito bacana, assim, ó, eu tinha, claro que eu tinha uma foto guardada lá, que tem um momento muito bacana que tu também participou. Foi em 1987, no dia 21 de setembro, em que Santa Maria, a seleção de Santa Maria jogou contra a seleção brasileira, que era um cano de time, né? Que foi jogar um Pan-Americano, era um cano de time. Nessa seleção, eu tinha uma foto que foi tirada dentro do vestiário do ginásio do Corinthians. Mas aí a gente está conversando, o Paulinho, né, que está morando em Florianópolis, Paulo Camargo, acabou colocando a foto ali, depois a gente conversando, ele disse, não sabia que tu tinha foto. Eu encontrei o Wanderlei Bambam também outro dia, não sabia que tu tinha foto também. Eu disse, sim, eu tenho. Só que na época, assim, porque eu tenho... A gente pode contar tudo o que aconteceu naquela semana, desde a convocação, dos treinamentos que a gente fez, os locais, né, o jogo. E também foi uma coisa bacana, porque eu fiz essa semana semana passada, uma coisa que me emocionou muito, assim, foi escrever sobre o Rogério Toqueto, né, e cada vez que fala a gente arrepia, assim, escrever sobre uma parte dele, a passagem dele dentro do Clube Dores, em que essa foto foi colocada assim também, sabe. Então tem as pessoas que começam a olhar, todos nós bem mais jovens, né? Muito mais jovens, imagina. Com cabelo preto, 1987. Sem a barriguinha. Então, e umas coisas bacanas assim, nós acabamos perdendo aquele jogo por 8-3. Eu tenho esse jogo filmado, eu tenho um DVD desse jogo, né? E que aos 18 minutos e 30 da segunda etapa, o Toqueto fez o nosso terceiro gol, sabe? Puxa vida, aí, como é que tu lembra? Diz, claro que está registrado, eu tenho guardado essas coisas, né? E aí quando as pessoas ouvem, as pessoas leem, tem meninos aí que sequer tinham nascido naquela época, que coisa linda, que bonito isso, que legal, né? Já vão guardando material, faça como eu faço, eu guardo um jornalzinho lá, quantas vezes, né? Que vamos colocar isso fora, não, deixa aí, não, deixa aí, porque tem determinado momento que aquilo aparece que é agora. Então, assim, é muito bacana isso que tu está fazendo, sabe? Eu acho que também, porque a televisão, né, tem uma penetração bastante forte, eu estou na minha página ali, que é a rede social, mas a TV que cai no YouTube, que cai no... É muito bacana porque, por vezes, eu me pego assim, às vezes 11 horas da noite, aí tu vai lá e busca para ouvir uma entrevista. Dificilmente eu vou assistir o programa naquele horário mesmo, né? Mas aí tu tá com a matéria ali, tu tem a possibilidade de ver, e isso não tem preço. Né? O que importa nisso tudo, Dido, que a gente tem que valorizar o trabalho que tu está fazendo, porque hoje tem, como você falou, essa série de recursos, né? Isso aí vão ficar guardados, arquivados, daqui 10 anos tu busca no arquivo, tá tudo ali. Tu tem guardado páginas de jornal, manuscrito, não tinha, naquela época não tinha esse tipo de visibilidade que tem hoje. Até por uma foto, então esse né? resgate que tu está fazendo é sensacional, porque não tem como se outra pessoa fazer que nem tu, a não ser você que viveu ali. Por isso que eu estou trazendo essas pessoas assim da antiga, porque só eles têm a história guardada dentro deles. Não tem esse recurso que nós temos hoje. Daqui a 10 anos nós vamos ver aí o time do União jogando, vai estar tudo guardadinho ali, as entrevistas, entendeu? É bem mais fácil.
do que fazer esse resgate que tu está fazendo. E tu sabe que tem uma coisa muito bacana assim. Por vezes eu encontro algumas pessoas e vou conversar com eles também para ouvir. Ah, mas eu não lembro qual foi o ano. Ah, mas eu não isso, aquilo. Daí, às vezes colocam alguma coisa de, desculpa eu te dizer, mas não. Não, mas eu tenho, tá no jornal lá, sabe? Então, os recortes de jornais que eu tenho, que a época era o jornal Razão, que era divulgava bastante. Eu tenho comentários de grandes cronistas daquele período. Pereira, hoje ele é metido na polícia, naquela época era um esporte, né? Sabe? Me lembro tem uma foto dele em Santa Maria também, que até foi colocado, que o Mário Sérgio veio jogar, participou ele veio para um evento aqui, acabou jogando uma partida de futebol de salão aí, pelo time da junção, acho que da Brahma e algumas coisas que reuniram lá, e tem uma foto que o Claudemiro está ali, né? Está ao lado. O Claudemiro escreveu no jornal A Razão então eu também me lembro tem entrega de premiações, que era uma coluna inteira do Claudemiro. Do Claudemiro, exatamente. O jornal A Razão fez no esse ano de 87 aí, que fez a escolha dos melhores da cidade, né? Em todas as funções ali. Então, e era um evento esportivo. Claro. Era um evento, a premiação. Sem contar era uma festa. Era uma festa. Os jogos todos iam, mas a premiação era um evento. Para 400 pessoas, 500 pessoas, lotavam, era o Santa Mariense, ali, né? E assim, ó, isso tudo tem registros fotográficos. Só que tem uma coisa que infelizmente, naquela época, poucas pessoas tinham acesso. Vou dizer poucas pessoas tipo do meu nível, que a gente não tinha condições financeiras de ter uma câmera, alguma coisa, né? Então nós nos valíamos, e também não era muito comum, nós nos valíamos das fotos, aquelas famosas fotos que se falava do futebol, aquela que nunca sai, né? Tu entrava na quadra, entrava no campo, posicionava alguém e tirava a foto. Tá, mas quem tirou a foto? Nunca aparecia aquela foto. Só que agora a gente começa a puxar assim, e aí com o advento do Facebook, essas coisas, tu vai buscar, alguém tem uma foto lá. Sempre tem uma guardada. Alguém tem uma guardada. E aí vai trocando, né? E eu acho isso legal. E não é tanto assim, eu acho que as pessoas mais novas agora precisam saber o que aconteceu. Sim, tranquilo. Mas eu acho que é muito bacana para quem viveu aquilo. Tu lê. Tu pegar e, puxa vida, eu nem lembrava disso, que é o que mais, eu nem lembrava disso, né? Como eu estava falando, esse tempo eu encontrei um amigo lá perguntando, que ano o teu time foi campeão? Ah, não sei se foi tal, Ah, eu digo, mas tu jogou e tu não sabe o ano que tu foi campeão, cara. Pois tem que ver lá na medalha, tem que ver não sei o quê. Né? Então, e isso, quando a gente consegue ter esse subsídio, né, eu acho muito bacana. E eu vou juntando, eu ainda continuo sendo um catador. E é importante o pessoal que está nos assistindo, que tenha algum momento que ache interessante, passar para o Dida, né? Porque o Dida, em algum dessas postagens dele, vai aproveitar. E quando mais não seja, assim, ó, pode colocar ali, entra na minha página, a página é professor Dida, né? É fácil. Faz um comentário e joga a foto ali. Outro dia o Billy parece que está morando em Júlio de Castilhos? Não, eu acho que em Livramento. Livramento? Ele colocou, lembra dessa equipe da época do Bradesco que jogava. É uma coisa que eu não estou falando muito daqueles campeonatos classistas que eram muito fortes, que tinham na cidade, né? Ainda está no estadio, né? Mas eles têm várias fotos disso. Mas que bacana, ele postou uma foto daquela. Eu tenho aquela foto, mas ele postou. Então mais alguém vai entrar e vai comentar, vai se encontrar. Aí numa foto que foi colocada, um menino faz um comentário para o filho do Toqueto, né? Ah, que legal, acho que o meu pai está na foto com o teu pai, acho que eles chegaram a jogar junto. Pô, o filho do cara está fazendo, sabe? Eles começam a se encontrar, a ver assim, fulano. Vai passando na família. E eu acho que isso é bacana. Sim. Né? Isso é bacana, porque há um tempo atrás, né, tinha aqueles gozadores que diziam, jogou aonde? Tu tem foto? Tu tem foto? Então, entrou em algum vestiário? Entrou em algum vestiário, né? Então é muito bacana isso e assim, até vou te dizer, cada final de semana quando eu faço, porque eu continuo, assim, eu acho que cada um na sua área. Eu faço as escritas, né? Eu compilo material, escrevo e eu peço ajuda para o meu professor doutor, que fez doutorado nessa área, que é o professor Gilson Piber, que tem doutorado na área da comunicação e ele sabe como. Então eu peço ajuda para ele fazer uma correção no texto, alguma coisa assim para colocar. Mas o que eu acho que é o importante disso? Ao término disso, eu me sinto muito mais satisfeito, mais gratificado de ter postado e emocionado de lembrar, né? Porque as minhas filhas estão vendo isso. As minhas filhas estão vendo isso, agora meus netos estão vendo isso, né? Claro. E
achar que quando aparece uma foto minha, puxa vida, tu tinha cabelo, né? O cabelo era assim, era branco, não era branco. Tu era magrinho, né? Falando aí do Gilson, né? Um grande abraço para o Gilson Pibe. Já convidei o Gilson, eu respeito a posição dele, ele não quer participar do programa ainda, e respeito a posição dele, mas o Gilson é uma pessoa, assim, um dos primeiros que eu queria convidar exatamente, que tanto quanto você, ele sabe da história disso aí tudo. E o outro que está me devendo também é o Michel, né? A hora que o Michel vier, já disse para ele vir a Santa Maria, não me disser que está aqui. Nós nos falamos muito seguido, assim, né? Até porque a gente tem um grupo ali, a gente fala e se cornetei ele, e ele é um dos caras que abastece, porque tem uma coisa bacana que ficou também dessa época, é que assim, ó, nós trocamos muito material atualizado, né? Tipo, a Universidade de Santa Catarina hoje é uma das que mais produz no aspecto acadêmico, e o Michel é um dos diretores lá do curso de Educação Física. Mas o Michel tem uma história fantástica também. Ele só não jogava nada, ele só sujava pagamento, né? Mas disse que jogava, não, era craque, furava o pulmão dos outros. Mas estudou muito com treinador, inclusive nessa equipe da Raiz de 95. Como treinador, eu viajei muito com ele. Nós viajávamos para assistir jogos, ele era treinador. E aí, assim, ó, tem umas coisas que a gente começa a ver. Certa feita eu falei, né? Hoje é moda, todo mundo faz análise de desempenho, todo mundo, certo? Mas o professor Michel, o professor Leonardo Cover faziam isso há muito tempo atrás. Naquela época. Eu lembro que uma das primeiras providências que eles tinham era providenciar uma filmadora. Exatamente, ficava lá em cima da arquibancada, o professor com o meu baixinho, aquele do meu... Clayton. O Clayton. O Clayton tem uma história como árbitro, sabe da história do Clayton, né? Sei. Lá no campo do Cerro Azul. Não, ele... Não sabe? Não, tem um clássico lá, com o Cerro Azul e Kennedy, e ele foi correndo, estava pitando, e foi marcar um pênalti, veio o zagueirão, deu um peitaço nele, ele aqui... Pra lá. Eu sempre que encontrava ele, eu brincava com ele. Acabou a carreira dele. Então, assim, ó, eram pessoas que já estavam adiantados em relação a essas coisas. Claro. Né? E eu sempre disse, e a gente consegue manter essas pessoas dentro do círculo de amizade, a gente trocando informações e eles vibrando com isso. Então, o Michel é um cara também que vai ser muito bacana quando ele sabe que ele vai vir e vai ter que vir aqui conversar, né, com o público da cidade através da TV. Mas eu preciso fazer uma matéria também com ele. Só que, como eu disse assim, tu era piá em 80, né? Assim como eu falei pro Daronco, uma época aí, né? Daronco, quando tu nasceu, eu já apitava. Daí o Daronco ficava rindo, né? Daí eu mostrei para ele que a minha carteira de árbitro é de 1981, ano que ele nasceu. Né? Então, coisas assim que a gente... Né? E outra, tem uma certa idade, mas eu comecei muito cedo. Com 20 anos eu já estava na luta, na lida aí, né? Então, esse resgate é bacana, muito, com certeza. E nós precisamos fazer, e eu tenho acompanhado muito, eu acho bacana isso que tu está por aí, te agradeço, mas a gente poder falar também, porque mais vezes, mais pessoas vão assistir, vão assistir o programa e vão ver na página. Assim como eu peço, né, que o pessoal, o que tiver qualquer material, passar para o Dida, eu também te peço, e peço para esse pessoal que está assistindo, quem tiver algum assunto que acha interessante a gente trazer aqui, por favor, né? Ainda hoje o Zula me ligou, né, me passando, me dando uma ideia aí de uma pessoa para trazer. Então, a gente está sempre aberto, porque são tantas histórias que nós temos aí para contar, né, Dida? Tanta passagem interessante que a gente pode aproveitar esse espaço. E uma das coisas que eu acho bacana, assim, Tess, é que não é só o futebol que está envolvido, né? Todos os esportes têm história, né? Todos os esportes, eu seria suspeito de... Claro, futebol foi a minha profissão, foi futebol de salão, foi onde eu... Né, a minha família foi construída e sustentada em cima do que a gente fez no meio esportivo. Mas eu sou formado em educação física. Então eu também vivenciei outras modalidades e eu acho importantíssimo. Teve algumas que eu não desenvolvi mais por incompetência mesmo, porque eu não tinha como fazer, né? Mas assim, ó, tem coisas maravilhosas que foram feitas. Santa Maria, e é isso que está faltando. Santa Maria precisa resgatar. As pessoas precisam saber. As pessoas precisam saber quem é o professor Laporta. Aqui na sequência do professor Laporta, hoje um das grandes autoridades do voleibol de Santa Maria, o professor Jean-Pierre, mas o professor foi atleta e quem sabe se eles não despertaram como muitos despertam para a profissão a partir do seu professor. Essa semana eu trouxe um jovem, o treinador da SUFS, do feminino, um rapazinho, eu vi o menino. Está começando aquele, se espelhou em todo esse pessoal que estava aí, né? E às vezes assim a gente fica naquela, e aí eu vou dizer também, a gente tem que fazer uma meia-culpa. A gente que tem uma certa idade, que já tem... A gente acha, por vezes, nós somos culpados, nós fechamos a porta muitas vezes, porque os meninos estão ali, a gente não vai até eles, a gente quer que eles venham nos procurar, quando não devia ser assim.
Né? Tem que terminar, parar com essas vaidades. Estender a mão, né? Essa vaidade de dizer, eu sou o cara. Eu não sou o cara. Eu posso ter sido uma época, hoje alguém está estudando, talvez mais do que eu até, mas a gente tem que estar perto porque eu tenho que estar sugando deles, aprendendo também, Sem né? dúvida. Então... Mas o interessante é que eu tenho descoberto com algumas histórias interessantes, como a do Arivimar Barroso, que o primeiro esporte dele foi bolita. Cara, me caiu os buteados do bolso quando me contou mas ele essa. seguiu então no esporte, porque o esporte que é bom é da bolita, né? Te larguei, hein? Dida, obrigado. Dida, vamos continuar aí nesse nosso papo, né? À medida que as coisas forem avançando, tu vai retornar aqui ainda para nós contarmos mais histórias ainda e resgatando, né? Parabéns por esse trabalho, viu, Dida, que tá fazendo aí. Sensacional. Todo sábado de manhã eu já me acordo, já vou ali ver se tu já postou para dar uma lida o que está escrito ali, né? Legal. Parabéns, viu, Dida? Muito obrigado pela oportunidade. Estamos indo embora. Um grande abraço a todos. Amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. O programa Zona Esportiva tem o apoio cultural de Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor.